O. Junta do Discipulado Nazareno Internacional da Igreja Local. 155. Cada igreja local organizará uma Junta do Discipulado Nazareno Internacional, DNI, ou uma comissão de educação, na reunião anual da igreja, como parte da Junta da Igreja, para ser responsável pelos ministérios de educação cristã da igreja. Nas igrejas com 75 membros ou menos, a responsabilidade pode recair na Junta da Igreja. Serão membros ex officio, o presidente do DNI, o pastor, o presidente das Missões Nazarenas Internacionais, MNI, o presidente da Juventude Nazarena Internacional, JNI, o coordenador de ministérios para crianças, o coordenador dos ministérios para adultos, e de 3 a 9 pessoas da lista de membros da igreja eleitas na reunião anual da igreja. Os membros podem ser eleitos por períodos escalonados de 2 anos e até que seus sucessores sejam eleitos e empossados. Quando ocorrer alguma vaga de um membro eleito, ela será preenchida numa reunião da igreja, convocada de forma apropriada ou de acordo com o parágrafo 137.3. Se uma igreja eleger uma comissão de educação como parte da junta da igreja, deve seguir os requisitos do manual no que respeita ao número mínimo de mordomos e ecônomos. Os oficiais ex officio serão membros da comissão, embora alguns possam não ser membros da junta da igreja. Ordenamos que as nossas igrejas elejam, como oficiais da igreja, membros ativos da igreja local, que professem a experiência da inteira santificação e cujas vidas deem testemunho público da graça de Deus que nos chama para um viver santo, que estejam de acordo com as doutrinas, governo e práticas da Igreja do Nazareno, e que apoiem fielmente a igreja local na assistência, serviço ativo e com dízimos e ofertas. Os oficiais da igreja devem estar inteiramente envolvidos em fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. 33, 147, 151, 156. Os deveres e poderes da junta do DNI ou da comissão de educação são 155.1. Planejar, organizar, promover e coordenar o Ministério da Educação Cristã na igreja local. Isto deve estar sujeito ao cuidado direto do pastor, à liderança do presidente do DNI e à direção da junta da igreja local, de acordo com os objetivos e padrões denominacionais estabelecidos pela Junta Geral e promovidos através da comissão e escritórios dos Ministérios para Adultos, JNI, e Ministérios para Crianças. Isto inclui tanto o currículo como os programas orientados para os ministérios de adultos, jovens e crianças. A escola dominical, estudos bíblicos, pequenos grupos e o ministério de pregação proporcionam o essencial quanto ao estudo da Sagrada Escritura e doutrina na igreja. Creches e escolas, do berço ao secundário, ministérios especiais anuais e treinamento, tais como caravanas ou outros programas semanais para crianças, escola bíblica de férias e ministérios para solteiros, oferecem oportunidades através das quais as doutrinas bíblicas são vividas e integradas na vida da congregação. 125.15. 155.2. Trazer para Cristo e a Igreja o maior número de pessoas sem igreja, admitindo-as na comunhão dos fiéis, ensinando-lhes eficazmente a palavra de Deus e conduzindo-as à salvação, transmitindo-lhes as doutrinas da fé cristã e ajudando-as a aperfeiçoar o caráter, atitudes e hábitos à semelhança de Cristo, apoiando-as na edificação de lares cristãos, preparando crentes para serem membros da igreja e equipando-os para ministérios cristãos apropriados. 155.3. Determinar os currículos dos vários ministérios, usando sempre materiais da Igreja do Nazareno, que constituem a base para o estudo bíblico e a interpretação doutrinal. 155.4. Planejar e organizar na sua totalidade os DNI da igreja local, de acordo com os estatutos do DNI 812,
155.5. Submeter à reunião anual da Igreja um ou mais nomes, aprovados pelo pastor, para a eleição do cargo de presidente do DNI. As recomendações serão feitas numa reunião em que o presidente em exercício não estará presente. 155.6. Recomendar à junta da Igreja pessoas aprovadas pelo pastor para servirem como coordenador do discipulado dos ministérios para crianças e coordenador do discipulado de ministérios para adultos. 155.7. Eleger os conselhos dos ministérios para crianças e dos ministérios para adultos, mediante propostas feitas pelos coordenadores desses ministérios, com a aprovação do pastor e do presidente do DNI. 155.8. De entre as recomendações feitas pelo presidente da JNI e os diretores dos ministérios para crianças e ministérios para adultos, eleger os supervisores, professores e oficiais para todos os grupos etários da escola dominical, grupos de estudo bíblico, pequenos grupos. Esses devem ser cristãos professos, de vida exemplar e em harmonia total com as doutrinas e governo da Igreja do Nazareno. As pessoas propostas devem ser aprovadas pelo pastor e pelo presidente do DNI. 155.9. Eleger um coordenador local de treinamento contínuo para leigos, que organizará, incentivará e terá a supervisão das oportunidades de treinamento regular para os obreiros do DNI e para todos os membros da Igreja. A junta do DNI terá o direito de nomear o coordenador de treinamento contínuo para leigos como membro ex officio da mesma. 155.10. Realizar reuniões regulares, eleger um secretário e outros oficiais considerados necessários no começo do ano do DNI, que será o mesmo do ano eclesiástico. O pastor ou o presidente do DNI podem convocar reuniões extraordinárias. 116. 156. O presidente do DNI. A reunião anual da Igreja elegerá de entre os seus membros, mediante cédula e por maioria absoluta de votos dos membros presentes e votantes, um presidente do DNI para servir durante um ano, ou até que o seu sucessor seja eleito. A junta do DNI, com a aprovação do pastor, pode pedir que o presidente do DNI em exercício seja reeleito por voto de sim ou não. Qualquer vaga será preenchida pela igreja local numa reunião da igreja devidamente convocada. O presidente do DNI, recém-eleito, será um membro ex officio da Assembleia Distrital, da junta da igreja local e da junta do DNI. Ordenamos que as nossas igrejas elejam, como oficiais da igreja, membros ativos da igreja local, que professem a experiência da inteira santificação e cujas vidas deem testemunho público da graça de Deus, que nos chama para uma vida santa. Que estejam em harmonia com as doutrinas, governo e práticas da Igreja do Nazareno, e que apoiem fielmente a igreja local na assistência, serviço ativo e com dízimos e ofertas. Os oficiais da igreja devem estar inteiramente envolvidos em fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. 33, 115.11, 137, 155, 155.5, 201. Os deveres e poderes do presidente do DNI são 156.1. Exercer a supervisão do DNI na igreja local. 156.2. Administrar o DNI em conformidade com os estatutos do DNI. 812. 156.3. Promover programas de crescimento na matrícula, na assistência e no treinamento da liderança. 156.4. Presidir as reuniões regulares da Junta do DNI ou da Comissão de Educação da Junta da Igreja e dirigir a Junta do DNI no cumprimento dos seus deveres. 156.5. Apresentar à Junta da Igreja um orçamento anual para o DNI. 156.6.
Apresentar um relatório mensal à junta da igreja e um relatório escrito à reunião anual da igreja. 157. Conselhos de grupos etários. O trabalho do DNI é mais bem organizado por grupos etários, crianças, jovens e adultos. Para cada grupo etário haverá um conselho responsável para organizar e administrar o trabalho. Esse conselho é composto pelo coordenador do discipulado do grupo etário e representantes da escola dominical, grupos de estudo bíblico, pequenos grupos e outros ministérios que a igreja estipule para esse grupo etário. A função do conselho é trabalhar com o coordenador do discipulado do grupo etário no planejamento de ministérios para esse grupo etário e buscar recursos para a implementação desses planos. Todo o trabalho dos conselhos dos ministérios para crianças e ministérios para adultos está sujeito à aprovação do seu coordenador e da junta do DNI. Os deveres dos coordenadores do discipulado dos grupos etários são 150. E 7.1. Presidir o conselho do grupo etário que ele dirige e liderar o conselho na organização, incentivo e coordenação do ministério total do DNI para pessoas desse grupo etário. 157.2. Liderar o respectivo grupo etário do DNI, através do desenvolvimento de programas que visem o crescimento na matrícula e assistência de crianças, jovens e adultos na igreja local, em cooperação com a junta do DNI. 157.3. Dar orientação aos ministérios adicionais de domingo, creches e escolas, do berço ao secundário, anuais e especiais, atividades evangelísticas e de comunhão para o grupo etário que ele representa. 157.4. Recomendar à junta do DNI a liderança para os vários ministérios designados para o seu grupo etário, incluindo supervisores, professores e oficiais da escola dominical, grupos de estudo bíblico, pequenos grupos, com exceção da JNI que recomendará supervisores, professores e oficiais para a escola dominical, grupos de estudo bíblico, pequenos grupos de jovens. Os nomes propostos serão aprovados pelo pastor e pelo presidente do DNI. 33. 157.5. Obter a aprovação da junta do DNI antes de usar qualquer material curricular suplementar. 150. E 7.6. Proporcionar treinamento de liderança para obreiros de grupos etários em cooperação com a junta do DNI e o coordenador do treinamento contínuo para leigos. 157.7. Apresentar um orçamento anual à junta do DNI ou à junta da igreja ou ambas, e administrar os fundos de acordo com a aprovação do orçamento. 157.8. Receber todos os relatórios dos vários ministérios que funcionam dentro dos grupos etários da igreja local sob sua orientação. Um relatório mensal de todos os ministérios de discipulado, escola dominical, lista de ministérios de extensão, discipulado, estudo bíblico, deve ser entregue ao presidente do DNI. 157.9. Sugerir um calendário trimestral das atividades do seu grupo etário à junta do DNI, a ser coordenado com o DNI total da igreja local. 158. Conselho de Ministérios para Crianças. O Conselho de Ministérios para Crianças é responsável pelo planejamento de todos o DNI para crianças desde o nascimento até a idade de 12 anos, na igreja local. O conselho é composto por, no mínimo, um representante da escola dominical, grupos de estudo bíblico, pequenos grupos e os coordenadores do discipulado de quaisquer outros ministérios para crianças oferecidos pela igreja local, tais como igreja infantil, caravanas, escola bíblica de férias, concursos bíblicos, educação missionária, lista do berço e quaisquer outros considerados necessários. O tamanho do conselho variará de acordo com o número de ministérios oferecidos às crianças na igreja local, à medida que forem identificadas as necessidades e se encontrem líderes disponíveis.
Os deveres do coordenador dos ministérios para crianças são 158.1. Cumprir os deveres designados nos parágrafos 157.1 até 157.9 para os coordenadores do discipulado de todos os grupos etários. 158.2. Trabalhar com a comissão executiva das MNI da igreja local para nomear um coordenador de educação missionária para crianças. A pessoa nomeada torna-se membro dos conselhos das MNI e dos ministérios para crianças. Os nomes propostos para este cargo serão aprovados pelo pastor e pelo presidente do DNI. 159. Conselho de Ministérios para Adultos. O Conselho de Ministérios para Adultos será responsável pelo planejamento de todo o DNI para adultos na igreja local. O Conselho de Ministérios para Adultos compõe-se de pelo menos um representante da escola dominical, grupos de estudo bíblico, pequenos grupos e dos coordenadores de quaisquer outros ministérios oferecidos na igreja local, tais como vida matrimonial e familiar, ministérios para adultos anciãos, ministérios para adultos, solteiros, ministérios para leigos, ministérios para mulheres, ministério para homens, e outros que se julguem necessários. O tamanho do conselho variará consoante ao número de ministérios oferecidos a adultos na igreja local, à medida que se identifiquem necessidades e se encontrem líderes disponíveis. Os deveres do coordenador do discipulado dos ministérios para adultos são 159.1. Cumprir os deveres designados nos parágrafos 157.1 até 157.9 para todos os coordenadores dos grupos etários.